Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcelo de Física. Pessoal, professor da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro, né, do Colégio Estadual Minas Gerais. Pessoal, preparei uma videoaula para vocês sobre corrente elétrica, né? A gente já estudou essa matéria em nossas aulas presenciais, só que por conta dessa pandemia a gente ficou muito afastado, então eu resolvi fazer umas videoaulas de revisão, tá bom, pessoal? Então a gente vai fazer uma breve revisão sobre corrente elétrica, tá legal? Espero que vocês estejam bem, né? Daqui a pouco a gente volta aí nas nossas aulas presenciais, se Deus quiser. Espero que vocês estejam bem, com saúde e tudo seguindo em paz. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Hoje a gente vai relembrar corrente elétrica, né, pessoal? O que é a corrente elétrica? Bom, pessoal, alguns aparelhos elétricos na nossa casa, eles só funcionam graças à passagem da corrente elétrica, né, no circuito eletrônico dos nossos aparelhos. Nosso liquidificador, por exemplo, nosso aspirador de pó, enceradeira, máquina de lavar roupa, né, nosso forno micro-ondas, as lâmpadas, né, de LED, as lâmpadas fluorescentes, o nosso chuveiro elétrico. A corrente elétrica, ela tem uma série de aplicações, né, no nosso cotidiano. Bom, mas vamos lá, pessoal. O que é a corrente elétrica? Bom, a corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado dos portadores de carga elétrica num condutor, né? Quando você tem um fio metálico, um fio de cobre, por exemplo, um condutor metálico, né? A gente sabe da química que os elétrons livres nesse condutor eles estão se movendo de forma desordenada, né? De forma aleatória. Então, para a gente estabelecer o movimento ordenado dos portadores de carga no condutor, basta a gente ligar esse condutor nos terminais de uma bateria, ou ligar uma fonte de energia, né? Quando você conecta lá o seu aparelho na tomada, por exemplo, você está estabelecendo uma diferença de potencial, né? Quando você compra o seu aparelho, vem escrito lá, ó, tensão, 127 volts, né? Apesar de que hoje em dia tem aparelhos que são bivolts, né? Ou seja, pode ser ligado em 110, 220, né? Assim. E aqui tem uma ilustração, né, pessoal? Aqui a gente tem uma ilustração, onde eu tenho uma bateria, né, uma pilha, uma bateria, tá vendo? Conectada aqui nos terminais de um fio, né? Os elétrons livres desse condutor, né, desse fio, eles passam a se mover de forma ordenada, tá vendo? Quando conectado a essa bateria. Esse movimento ordenado dos portadores de carga no condutor constitui o que a gente chama de corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? É o movimento ordenado dos portadores de carga elétrica no condutor, né? Então aqui tem uma definiçãozinha, né, que eu escrevi para vocês. Ó. O que é a corrente elétrica? É o movimento ordenado de portadores de carga elétrica, né? Pode-se gerar corrente elétrica num condutor metálico, por exemplo, como no nosso exemplo aqui, ó, ligando uma pilha aos seus extremos, né, um gerador, uma fonte de energia. Observe na figura a seguir a representação de um fio metálico que ele está sendo percorrido por elétrons livres seguindo de A para B. Tá vendo? Outra coisa, pessoal, sempre que a gente falar de corrente elétrica, a gente vai falar do sentido convencional, tá legal? Aqui, ó, convencionou-se que o sentido da corrente elétrica ele é contrário ao movimento dos portadores de carga negativa. Ou seja, na nossa mente, a gente vai substituir as cargas negativas se deslocando do polo negativo para o polo positivo por cargas positivas se deslocando em sentido contrário. Tá vendo? A gente vai substituir o movimento de cargas negativas num sentido por cargas positivas em outro sentido. Ou seja, o sentido convencional da corrente é como se portadores de carga positiva estivessem fluindo através do fio, estabelecendo um movimento ordenado que a gente chama de corrente elétrica. Legal, mas vamos lá, pessoal, como nós vimos na nossa aula presencial. Como eu calculo a corrente elétrica, né? A intensidade de corrente elétrica. Pessoal, por definição, né? Definição, corrente elétrica, ó, definimos a intensidade média de corrente elétrica como o módulo da quantidade de carga, né? O que é a corrente? É a quantidade de carga elétrica que passa pelo condutor no intervalo de tempo, né? Definição matemática.
intensidade média I de intensidade média de corrente elétrica é igual à quantidade de carga elétrica que passa pelo condutor no intervalo de tempo, né? Ó, o módulo da carga pode ser escrito em função do número de elétrons. Vamos lembrar da nossa aula presencial. Eu posso calcular a corrente em função do número de elétrons que atravessa a secção reta do fio. Lembrando que quantidade de carga é igual a N vezes E. Pessoal, quem é N? N é o número de elétrons que passa pelo condutor. Quem é E? Carga elementar, carga do elétron. Então, eu posso calcular a corrente elétrica se eu substituir aqui, ó, substituindo Q por NE, eu posso calcular a corrente média, a intensidade média da corrente, como sendo igual a N vezes E sobre ΔT. Aqui, ó. Aí aqui eu tenho um exemplo, né, o desenho de um fio condutor, né, o desenho de um fio condutor, onde os elétrons livres atravessam o fio, tá vendo? Eu posso calcular a corrente, ó, como sendo N vezes E sobre ΔT. Outra coisa, pessoal, carga, voltando, carga é medida em Coulomb, o tempo é medido em segundos, Coulomb por segundo é ampere, corrente elétrica é medida em ampere, legal? Agora, cuidado, pode aparecer os submúltiplos do ampere, como nós comentamos na nossa aula presencial. Pode aparecer o miliampere. O que é o mili? 10 a menos 3 ampere. Microampere, 10 a menos 6. Nanoampere, 10 a menos 9. Picoampere, 10 a menos 12. Legal? De novo. Mili, 10 a menos 3. Micro, o Mi, 10 a menos 6 ampere. Nano, 10 a menos 9 ampere. Picoampere, 10 a menos 12. Legal? Beleza. Outra coisa, pessoal, nós vamos estudar a corrente contínua. A gente não estuda a corrente alternada, tá bom? Bom, corrente contínua, o sentido da corrente se mantém inalterado, né? Os portadores de carga se movimentam no sentido preferencial. A corrente contínua constante, o sentido e a intensidade da corrente se mantêm inalterados, né? Olha lá, para uma corrente constante, a intensidade da corrente é igual a quantidade de carga que passa pelo condutor, é a carga transportada, né? O que é corrente? É a carga transportada no intervalo de tempo. A corrente alternada, o sentido é variável, é a corrente elétrica que se estabelece a nossa residência. Nós não vamos estudar corrente alternada por enquanto. Tá legal, pessoal? Bom, aí vamos a um exercício bem básico. Ah, detalhe, pessoal, outro detalhe. A gente falou aqui na corrente elétrica num condutor metálico, mas a gente pode estabelecer a corrente elétrica também, pessoal, num gás ionizado, né, que é o caso de uma lâmpada fluorescente, você tem um gás neon, né? A gente estabelece uma corrente elétrica na atmosfera. Em época de chuva, o ar, que não é bom condutor de eletricidade, ele passa a conduzir a corrente elétrica. Legal? Eu posso estabelecer uma corrente elétrica numa solução aquosa, né? Eletrólise, eletroquímica, pilhas, tá bom? Agora, cuidado, pessoal, nos condutores metálicos, né? No fio de cobre, por exemplo, as partículas responsáveis pela condução da corrente elétrica são os elétrons, tá legal? Aqui, ó, são os elétrons livres, os elétrons que estão na camada de valência do átomo, beleza? Então, vamos lá. Um fio de cobre, ele está sendo percorrido por uma corrente elétrica. Esta corrente elétrica, ela é constituída pelo movimento ordenado de, pessoal, fio de cobre. As partículas responsáveis pela condução da corrente elétrica nos condutores metálicos são os elétrons livres. Opção correta, letra A. Tá legal? Opção correta, letra A. Tranquilo? Bom, olha lá, fiz aqui para você, ó, resolução. Os elétrons livres são responsáveis pela condução da eletricidade nos metais. Tá bom, pessoal? Os elétrons livres são as partículas responsáveis pela condução da corrente. Bom, questão número 2. A questão número 2, ele fala assim, ó, na figura representamos uma lâmpada incandescente. Aqui tem a lâmpada, né? A lâmpada de filamento. Aqui está o filamento da lâmpada de tungstênio. Aqui eu tenho fios metálicos, condutores de eletricidade, que o metal é um bom condutor.
Aqui eu tenho um suporte de vidro. Vidro não é bom condutor de eletricidade. Aqui eu tenho uma rosca metálica, um material isolante e a base metálica. Observe, pessoal, para essa lâmpada acender, eu tenho que conectar o polo da bateria, o polo, a rosca metálica e o outro polo, a base metálica. Por quê? Aqui eu fecho o meu circuito, e uma corrente elétrica passa a fluir através do circuito, né? Eu fecho o meu circuito como? Conectando o polo da bateria, tanto faz, pode ser o polo positivo ou negativo, a rosca metálica, legal? E um dos polos, positivo ou negativo, a base metálica. Isso para que eu possa acender a lâmpada, para que eu possa fechar o circuito e a corrente elétrica fluir através da lâmpada. Tá legal? Aí vamos lá. Você liga um gerador elétrico, uma bateria, por exemplo, a lâmpada, e ela acende. Dos esquemas abaixo, quais são as duas possíveis ligações corretas? Pessoal, de novo, para a lâmpada acender, ó, esse traço pequenininho da bateria, o traço pequenininho, representa o polo negativo da bateria. Observe que ele ligou o polo negativo, a rosca metálica, e o polo positivo, a base metálica. Aqui a lâmpada acende. Por quê? Porque ele fechou o circuito, ligou o polo negativo, a rosca, e ligou o polo positivo, a base metálica. Nessa situação, a lâmpada vai acender. Nessa situação, a lâmpada não acende, porque ele ligou os dois polos, o polo negativo e o polo positivo, a base metálica, né? Dessa forma, a lâmpada não vai acender, porque a corrente não vai fluir pelo filamento de tungstênio da lâmpada. Aqui é a mesma coisa. Ele ligou o polo positivo e o polo negativo, a rosca metálica. Também não vai acender. Para a lâmpada acender, você tem que ligar um dos polos da bateria, a base metálica, e o outro polo, a rosca metálica. Na letra D, a lâmpada também acende. Por quê? Ele ligou o polo negativo, a base metálica, e ligou o polo positivo, a rosca metálica. Nessa situação, a lâmpada se acende. Então, ela vai se acender na situação A e D. Olha lá. Você liga um gerador... Não, tá aqui, ó. Resolução. Um polo do gerador deve ser ligado à rosca metálica. E o outro polo, à base metálica. Beleza? Ó, um polo tem que ser ligado à rosca metálica e o outro polo, à base metálica. Dessa forma, as opções corretas são A e D, para que a lâmpada possa acender. Tranquilo? Bom, agora vamos fazer mais um caso bem rápido, pessoal, só para a gente treinar a formulinha, tá bom? Vamos lá. Seja ΔQ. O que é ΔQ? Quantidade de carga igual a 36 Coulomb. Esse C maiúsculo é Coulomb, tá, pessoal? Seja ΔQ igual a 36 Coulomb. A carga elétrica que atravessa uma secção reta de um condutor metálico durante um intervalo de tempo de 20 segundos. Olha o que o texto está me informando. Olha lá, pessoal. Uma carga de 36 Coulomb, né, atravessa a secção reta de um condutor metálico em 20 segundos, no intervalo de tempo de 20 segundos. Pergunta. Determine a intensidade da corrente elétrica que percorre esse condutor no intervalo de tempo. Pessoal, definição rápida, definição matemática. Como eu calculo a intensidade de corrente? Corrente é a carga transportada pelo condutor, melhor, a carga transportada através do condutor, pela passagem da corrente, né? Porque a corrente elétrica é o transporte de carga, é o movimento ordenado de cargas elétricas no condutor. Então tem que a corrente elétrica é a quantidade de carga transportada dividido pelo intervalo de tempo. Olha a solução. Resolução. A intensidade de corrente é igual a quantidade de carga que passa pelo condutor, 36 Coulomb, dividido pelo intervalo de tempo, 20 segundos. 36 dividido por 20, 1,8 ampere. Essa é a intensidade média de corrente que passa pelo condutor. Legal, pessoal? Daqui a pouco a gente volta fazendo mais alguns exercícios.